Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. A lição de domingo nos traz o título Segunda Chance. Eu estava até conversando com a esposa sobre esse tema e me fez lembrar que Deus não é só o da segunda chance, das segundas chances, porque Ele dá várias oportunidades a todos nós, a fim de encontrarmos em Sua graça, encontrarmos misericórdia e os Seus braços abertos a ponto de nos receber. O que o autor colocou aqui, de forma específica, o que aconteceu em relação ao povo de Israel, tanto em meio à rebelião, à rebeldia, à promiscuidade, aquele que aconteceu em Sitim, no que diz respeito a não só trazer um terrível depoimento dos 10 espias em relação ao que Moisés tinha pedido para trazê-lo, como também na apostasia, quando eles se relacionam com as mulheres moabitas, e ali, através de Balaão, eles são influenciados. E ali acontece tudo que nós podemos imaginar de promiscuidade. E mesmo diante de tudo isso, Deus ainda assim deu oportunidade para eles voltarem à terra de Canaã, receberem de fato, através da graça de Deus, eles serem recebidos novamente e reintegrados, para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida neles. E o que é que me chama a atenção? Diante de tudo isso, irmãos, a gente não nota o povo de Israel em contrição. A gente não nota o povo de Israel demonstrando arrependimento, nem eles estando assim refletindo sobre sua conduta. Como sempre, Deus deu iniciativa de ir até eles e deu a oportunidade. É o que Ele faz através de Josué. E de forma muito amorosa, cuidadosa, bondosa e mais forte ainda, graciosa, porque é a graça de Deus que faz isso. É tanto que o texto de Jeremias fala que o texto de Paulo aos Romanos fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então é o que Ele age em nós que nos faz ter o desejo de voltarmos até Ele e então endireitar a nossa vida, levando em consideração que isso não é mérito humano, não é a minha parte que se desempenha no processo de salvação, mas é a obra do Espírito Santo através da minha permissão, da sua atuação, que me torna nele uma pessoa transformada. E é isso que Deus espera de mim e de você. Nessa pergunta aqui de baixo, o autor faz uma comparação entre um auxílio que Deus dá em relação ao povo de Israel, coletivamente, e a questão que ele faz com Pedro, individualmente. Nesses dois pontos, o que eu encontro aqui? Deus faz ele refletir, tanto com o povo também, que ainda que eles tenham cometido tamanho mal, ele estava disposto a ajudá-los e auxiliá-los. Tanto Pedro por ter negado, quanto o povo de Israel por ter dado as costas e vivido em apostasia. E o que é que me chama a atenção disso aqui? Diante de toda essa situação, Deus, em sua forma iniciativa, de sua forma amorosa, me faz lembrar o texto de Isaías, 1 verso 18, quando ele fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos conversar. O convite parte de Cristo para um povo que está, de fato, contrário a Ele e que, embora viveram em uma situação desfavorável, o convite ainda assim foi feito. Se fôssemos levar na visão humana, se aquele me deu as costas, portanto, que ele agora fique sozinho, que ele agora se vire, em outras palavras. Mas não é assim com Deus e não é assim que Ele quer que façamos. Nesse verso 18 do capítulo 1 de Isaías, ele fala: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eu os tornarei. Então é Deus que esbranquece o pecado, ou seja, é Ele que purifica. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Lembrando que a confissão é uma obra de arrependimento que é consequência de uma atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no arrependimento, na confissão e no desejo de mudança, porque é Ele que faz isso em nós, como Paulo chega a descrever, É Ele que efetua em nós o querer como realizar. E aqui, diante dessa situação, nós observamos como Deus é gracioso. E Ele pede, irmãos, de forma bem exemplificada, que eu e você estendamos essa obra que Ele realizou em nós. Assim como Ele foi misericordioso, compassivo e bondoso, Ele espera de mim e de você a mesma qualificação de vida. Porque se de fato estamos em Cristo, seremos chamados de pessoas novas, transformadas, como Paulo fala aos Coríntios em sua segunda carta, 5, verso 17. E o verso que nós podemos usar como um ponto crucial aqui é a oração que Deus pede, que Jesus ensina, a oração modelo, quando Ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, é feito um pedido a Deus daquilo que já é praticado pela pessoa. Quando Jesus chega até Pedro
e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde que amo. Jesus pergunta a ele 3 vezes, enfatizando as suas 3 negações. Só que Cristo agora, que é interessante, ele pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Porque anteriormente Pedro falou assim: olha, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Pedro comparou-se aos demais, sobressaindo-se em sua arrogância, prepotência, jactância muito grande da parte dele, confiando em si próprio. E quando Cristo pergunta a ele se ele ama mais do que aqueles, Pedro não responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus já pergunta a segunda vez, mas não enfatiza mais do que aqueles. Aí Pedro vai e responde: sim, sim, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus faz mais uma pergunta, focando em que ele de fato tivesse agora uma consciência que não só Cristo conhecia todas as coisas, mas queria que ele reconhecesse que era através de uma contrição de coração, gerada pelo Espírito Santo, que ele poderia ser de fato transformado. E é nesse momento que ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, para se tornar pastor do seu ministério que ele deveria exercer, ele precisava primeiro amar aos outros verdadeiramente. E amar uma consequência do amor dele para com Deus. Diante disso, eu deixo com vocês a seguinte reflexão: eu jamais posso dizer que amo a Cristo se eu odeio meu irmão. Se eu tenho algo com ele que não está resolvido, esse meu amor para com Cristo, ele é dúbio, ou seja, ele é interrogativo, ele não é de fato claro. É necessário que nós externalizemos o amor de Deus em nossa vida, para que sejamos testemunhas dele desde agora e para sempre. Então, aproveite a segunda chance que Deus lhe deu e faça uso dela para também estender ao próximo que está ao seu redor. Lembre-se da parábola do servo compassivo, em Mateus 18. Jesus fala assim: assim vos fará vosso Pai Celestial, se do coração não perdoais uns aos outros. O que ele está dizendo com a expressão assim vos fará? Não vai haver perdão para aqueles que, embora hoje pedem perdão, mas não perdoa o seu próximo. Que fique essa mensagem para que possamos ser extensivos para com o perdão, fazendo valer que a obra de Cristo em nós, ela continua até o dia de sua volta. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque esta lição nos faz refletir sobre as nossas atitudes, nossas ações, para que verdadeiramente possamos olhar para Cristo e seguir seu exemplo. Dá-nos a tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e dá-nos forças para viver conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, uma feliz semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.